Vocês sabem que Maharishi foi um físico quântico por formação acadêmica. E é muito interessante que na Índia a quantidade de físicos é imensa, espalhados por todo o mundo. Eles encontram uma relação muito íntima entre a espiritualidade e as leis que regem o universo. E uma das afirmativas de Maharishi, das mais fascinantes, é que em diferentes camadas da criação nós temos diferentes níveis de conhecimento. Quanto mais refinada for a camada, mais inteligência ela contém, mais criatividade ela contém. É por isso que no nível das partículas nós temos muito mais força e poder do que no nível da matéria. E é por isso que no nível atômico nós temos muito mais força do que no nível das partículas. No nível subatômico nós temos mais força do que no nível atômico. No nível dos campos de força e matéria, nós temos mais força, mais inteligência, mais poder do que nos níveis subatômicos. E assim o universo é construído. São diferentes camadas que vão desde a superfície, a matéria, até os níveis mais e mais refinados e fortes. É por isso que no nível celular nós temos muito mais chances de curar uma doença do que no nível superficial, orgânico dos órgãos. É por isso que hoje nós usamos nanotecnologia, né, na área biomédica, buscando curas que até então eram impossíveis. No nível celular, nós encontramos uma realidade muito mais poderosa do que no nível orgânico, no nível neuromuscular. Se nós conseguirmos entrar no nível genético, no nível do DNA, nós conseguimos uma influência muito mais poderosa do que no nível celular, pois as células são formadas por cadeias de informação, cadeias genéticas. Então, é por isso que no nível do pensamento nós encontramos muito mais força do que no nível da ação. E é por isso que no nível da fonte dos pensamentos nós encontramos muito mais força do que no próprio pensamento. Isso é algo bastante óbvio, algo bastante fácil da gente entender. Quanto mais sutil a camada de inteligência na criação, mais poder essa camada contém. E isso nos faz perceber que em condições normais as pessoas aproveitam muito pouco da vida. Imaginem que no nível dos sentimentos refinados, no nível da amizade, no nível do amor, no nível da compaixão, a pessoa é capaz de encontrar muito mais barato, né? Barato no sentido de curtição, no sentido de felicidade, do que nos níveis grosseiros. No nível do espírito, a pessoa é capaz de encontrar valores mais sutis do que no nível dos sentimentos superficiais. Imaginem como nós deixamos de aproveitar o mundo que nós vivemos. Isso porque nós não vamos direto no computador central. Nós trabalhamos com
valores subalternos. Se eu preciso de um emprego, é muito mais fácil pedi-lo para o presidente da empresa do que para o RH. E é isso que nos tem sido passado ao longo de milhares de anos, através das religiões, o caminho que deve ser seguido. O caminho do forte, ele é extremamente poderoso, porque no forte nós estamos protegidos contra todas as intempéries que existem na floresta. No nível do ser, nós temos um grau de regozijo infinitamente maior do que no nível superficial, no nível da matéria. Todas as pessoas que vivem na superfície da mente não conseguem experimentar aquele nível de deleite, aquele nível de felicidade que uma mente serena é capaz de atingir. As pessoas ficam dando voltas, mas nunca chegam em casa, porque a casa só existe no centro. É por isso que quando nós nos sentamos para meditar, nós estamos voltando para casa. Na metafísica, o significado é chegar em casa. A casa é a nossa consciência, é a habilidade de nós percebermos a vida na sua essência, o seu valor primordial. A matéria é subproduto dessa consciência. A matéria é a consciência solidificada. É a roupa da consciência, o abrigo, a morada da consciência. É o templo onde ela habita. Mas a deidade, o valor central é a consciência. O templo é criado para essa deidade e não vice-versa. Ele tem todo o seu valor, como nós já vimos. Nós precisamos ter um templo adequado para que Deus possa se sentar nele. Porque Deus não gosta de se sentar, não gosta de habitar num templo todo empoeirado. Mas a essência é a consciência. Matéria é a consciência adormecida. Maharishi dizia isso. Consciência é a matéria desperta. Essencialmente, existe apenas uma coisa. Vários valores superficiais podem ser encontrados, mas essencialmente existe apenas uma coisa. E ela pode ter dois estados, ou está dormindo ou está acordado. Quando a matéria fica consciente de si mesma, ela é consciência. Quando a consciência se esquece de si mesma, ela se transforma na matéria grosseira. Assim, muitas pessoas permanecem dormindo, especialmente aqueles que acham que a matéria é tudo. Quanta vida é desperdiçada? Quantos valores de deleite, de felicidade são postos de lado, quando a consciência não é capaz de experimentar a si mesma? São pessoas que nunca vêm a saber o que é o amor de verdade, porque o amor ele é possível somente quando você está repleto de consciência, repleto de luz. Então imaginem como a vida se torna pobre. O cume da montanha, belíssimo, ele não pode ser experimentado. Aqueles estados elevados de consciência, eles não conseguem ser valorizados. Então, o que esperar de um tipo de pessoa que, na verdade, vive só na superfície? Essa doce sabedoria, ela se torna em uma lógica amarga. É aquela história, você quer ser feliz ou você quer ter razão?
Os filósofos, eles brigam o tempo todo. Aquele que conheceu a si mesmo, ele é extremamente doce. Porque a própria presença da vida, ela é um doce, ela é um mel. Na Índia, as pessoas... Na Índia não, em todos os lugares, as pessoas buscam as alturas da floresta porque são lugares mais pacíficos, são lugares mais quietos, são lugares mais propícios ao desenvolvimento espiritual. Quando a gente chega numa montanha, diferente do mar, né? Eu já fui remar no mar. Eu tenho uma prancha para remar no mar. Remei muitos quilômetros, por isso eu estou vermelho desse jeito. Mas o mar não é sereno, o mar não tem serenidade. A natureza, como um todo, ela é serena, mas o mar não. O mar é barulhento, tem muito vento, é uma situação muito instável o tempo todo. A não ser que o indivíduo saia da superfície e mergulhe 2, 3 metros. Então ele começa a perceber um silêncio muito grande. Assim como uma pessoa que busca a montanha para meditar. E foi o que aconteceu ao longo de milhares de anos. Porque parece que ali, nesses lugares montanhosos, a natureza se torna extremamente silenciosa. Mais silenciosa quanto mais alto a gente vai. Quando a gente passa por esses lugares, que são lugares que tem neve, a gente percebe que o cume das montanhas é tão sereno, é tão bonito, é tão sereno, cobertos de gelo. Ano que vem nós vamos para o Peru. O Peru é altíssimo. A gente mal consegue chegar em 4.000 metros. Nós chegamos, mas já é difícil. Agora imaginem a beleza que existe nesses lugares de extrema serenidade. É isso que nós buscamos dentro de nós mesmos. Muitas pessoas cercavam Maharishi em busca do Himalaia. Tantas histórias lindas, né? E Maharishi dizia: o Himalaia é a sua cama. Sempre que você se acordar, se senta e medita, ali é o Himalaia. E quando você chegar de noite do trabalho, senta na sua cama e de novo medita, ali é o Himalaia. O que nós estamos criando todos os dias é essa perspectiva de estados cume de consciência. Nós estamos criando o Himalaia dentro de nós mesmos, experimentando esses níveis mais e mais refinados da atividade mental. Quanto mais refinada for a percepção da pessoa, mais o indivíduo tem a habilidade de experimentar esse cume da montanha. Essas cavernas que os grandes buscadores da verdade iam de encontro com o objetivo de se encontrarem com Deus dentro de si mesmo. É bom meditar em frente ao mar? É bom. Tem o barulhinho do mar. De vez em quando eu faço, sabe o quê? Eu ando para a praia aqui na frente do meu prédio, a gente anda uma quadra, aí eu peço uma cadeirinha, me sento e fico meditando, faço meu programa inteiro na frente do mar. Mas é um lugar ruidoso. Tem barulho do mar, mas é um lugar ruidoso. O Himalaia é a cama da gente. O cume da montanha, que é o lugar de serenidade, é o lugar de profundo prazer, porque é o lugar onde está o CEO, onde está o painel central. Pode ser encontrado facilmente para nós meditantes. Adriano, você tem que vir correndo, eu estou te esperando aqui, para você multiplicar por 10 essa experiência que você tem. Quanto mais refinado for o nível de consciência, maior será o nível de conhecimento da pessoa. Então, tudo que nós temos que fazer é experimentar aquelas camadas da criação mais e mais sutis. Porque na superfície, gente, a mudança
ela é muito frequente. Tudo se transforma o tempo todo, tudo tem início, meio e fim, início, meio e fim, início, meio e fim, o tempo todo. No fundo, não. No fundo, o indivíduo é capaz de perceber aquela linha que não tem tempo, não tem início nem fim, é só um contínuo eterno. Aquele valor da vida que os professores de yoga chamam de Ananda, né? Bem-aventurança. É isso que nós temos que treinar todos os dias. Quanto mais isso for experimentado, menos turbulência nós encontraremos na superfície da vida, porque a turbulência não será capaz de tocar esse nível imutável do ser. É essa linha contínua que nós buscamos. Muito bem, eu tenho que ir embora. Eu queria continuar porque isso é tão bonito. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Jai Gurudev.